Então, olha só, agora eu vou falar então de consultas. Então, olha só tudo que a gente aprendeu. A gente aprendeu como escrever o documento, a gente aprendeu como escrever o esquema, agora a gente vai aprender como consultar o documento. Lembra quantas aulas a gente viu em Introdução ao Banco de Dados para aprender essas 3 coisas do documento, do modelo relacional? É um semestre inteiro, né? Aqui não, aqui é tudo vavavum, rapidinho. Então, vamos lá, consulta dados. Consulta dados. Olha só que legal. Consulta dados é muito simples. Pensa, a gente tem um documento que tem uma estrutura de árvore, que tem uma estrutura de grafo. Adivinha o que vai ser a consulta? A consulta pode ser um nodo, a consulta pode ser 2 nodos, pode ser um caminho, pode ser uma arvorezinha. Certo? A consulta vai ser por pedaços daquela árvore. Então, vamos lá. Pode ser. A consulta varia. A semântica, e aí é que está. Banco de dados relacional. Qual é o resultado de uma consulta? É sempre uma tabela, né? É sempre, ou é uma linha da tabela, um registro, ou é uma lista de linhas, né? São vários registros, é sempre uma tabela. Aqui, mais pontos para o XML. Porque é muito mais flexível. Se os dados são flexíveis, as consultas têm que ser flexível também. Pode retornar uma lista de nodos, por exemplo, retorna todos os livros. A Amazon vai ter elemento para livro, para DVD, para perfume. Retorna todos os elementos livro. Então, isso é uma consulta, é um nodo só, certo? Vai retornar toda a árvore, né? Tem lá minha árvore. Vamos lá, a Amazon. Amazon vai ter lá um monte de produto aqui que vão ser book. Um monte de produto aqui que vão ser DVD. E assim por diante. A minha consulta pode ser simplesmente retorna todos os book. Vai retornar todas as minhas arvorezinhas aqui dos meus livros. Todas elas. A minha consulta pode ser uma lista de pares. Junção. Essa é a junção de XML, lista de pares. Por exemplo, vamos fazer aqui, a minha arvorezinha tem um book, que tem um título, que tem vários autores. Deixa eu botar, vamos simplificar. Um autor, 2 autor e assim por diante. A minha consulta pode ser um par, book e title. O que essa minha consulta vai retornar? Esses parezinhos, livros e título. Tá? A minha consulta pode ser uma subárvore inteira, pode ser um pedaço lá da minha árvore. Posso procurar por palavras, posso procurar pela palavra XML. Lá dentro. Então, eu posso fazer busca por palavras. Pode ser streams, filtragem de documentos, que é um pouco mais complexo. Mas me permite todos esses tipos de consultas. Então, olha só, está aqui o meu documento lá de empregados da IBM. Tá? A IBM tem lá os seus empregados. Cada empregado tem um identificador, tem o departamento onde trabalha, o nome. E o nome pode ter primeiro nome e último nome, ou primeiro nome, nome do meio e sobrenome. A minha consulta pode ser uma arvorezinha. O que essa consulta vai retornar? Todos os empregados com seu identificador, com seu nome, primeiro nome e último nome. Certo? A inicial do meio, os que tiverem, não interessa, não vai retornar. Fácil? Então, a minha consulta, de novo, pode ser um nodo, por exemplo, último nome. Pode ser um caminho, um empregado com nome com último nome. Pode ser a minha arvorezinha. E pode ser mais outras coisas, certo? Isso é o que a gente vai ver agora, tá? Então, agora a gente vai ver a linguagem XPath, que permite justamente eu definir essas consultas. Assim como eu tenho para o esquema, a gente viu DTD, que é mais simples que XML Schema. Para a linguagem, tem duas. Tem a XPath, que é o que a gente vai ver, e tem a XQuery. A XPath é mais simples, e a gente vai aprender aí em meia hora, e a XQuery é mais complicada.
Tá? E a Xquery utiliza a XPath, então ela pega a XPath e adiciona mais um monte de funcionalidades. Tá? Fácil? Por exemplo, então vai lá, eu quero todos os empregados. A minha consulta pode ser um caminho, barra, raiz, barra, empregado. Perfeito, terminou. Está aí a minha consulta. Essa minha consulta vai retornar o quê? Os meus elementos empregado do meu documento. Então, cada barrinha muda o contexto da consulta. Então, barrinha empregados, barra aqui, está chamando a raiz. Então, é a raiz empregados. Vai retornar o meu documento inteiro. Agora, eu adicionei mais uma barra. Então, eu estou aumentando esse meu caminho. E eu posso continuar adicionando barras lá. Se eu quiser só o nome dos empregados. Barra empregados, barra empregado, barra nome. Vai retornar todos os nomes. Tá? Essa barrinha é muito parecido com o que vocês já conhecem. Tanto no Windows quanto no Linux. Né? Tem lá a estrutura de diretórios. Tem lá os diretórios, um diretório dentro do outro. Como é que vocês vão entrando dentro dos diretórios? Né? Vai formando lá o meu caminho, né? Tem o diretório de arquivo, que tem dentro de artigos, que tem aceito. Entra dentro do elemento, sai de dentro do elemento. XPath é baseado nisso. Tá? Então, vai entrando dentro dos elementos, vai saindo dos elementos. Então, olha só. Nome, fácil. Barra empregados, barra empregado, barra nome. Vai retornar esses dois nomes aqui, João e Ana. Para simplificar, tem uma coisa que não tem no sistema de arquivos, que é muito legal. Para simplificar, tem esse barra, barra. Quero o nome, todos os nomes que estão dentro da raiz empregados. Eu coloco barra empregados, que é a minha raiz, barra, barra, nome. Esse barra, barra quer dizer abaixo de. É o descendente. Não precisa ser filho, vai retornar. Se for filho ou se for filho do filho do filho do filho do filho. Não interessa. Ou simplesmente barra, barra, sobrenome. Vai retornar todos os elementos sobrenome, não interessa onde eles estejam. Não é bárbaro? Fala sério. E a gente vai ver em menos de meia hora toda a linguagem. Olha só. Para atributos, atributo não é elemento. Barra e barra, barra é para elemento. Para atributo é uma arroba. A arroba de atributo, entendeu? Então, ó, barra empregados, barra empregado, arroba code. Vai retornar o código dos... Uma coisa muitíssimo importante em XPath. XPath retorna a última coisa que aparecer no caminho. Ele retorna a última palavra que apareceu no caminho. Então, aqui ele vai retornar o atributo código. Olha lá o que ele retornou antes. Aqui ele vai retornar o nome. Aqui ele vai retornar o sobrenome. A última coisa que aparece é o que ele retorna. Não é muito mais fácil do que fazer projeção? SQL retorna a projeção, né? Aqui é a última coisa que aparece. Pronto, deu. Tenho também o operador ponto. Ponto é legal, né? Então, assim, ó, barra empregados, barra ponto, vai fazer o quê? Vai retornar todos os empregados. É a mesma coisa do que barra empregados. Mas esse ponto ele vai ter uma utilidade que a gente vai ver depois. Tá? É útil para usar dentro de funções. Mas funções a gente vai ver daqui a pouco. Lembrem do ponto. Ou ponto, ponto. Como é que faz para sair de dentro do diretório? CD, ponto, ponto. Tá ligado? É a mesma coisa. Faz lá, barra empregados, barra empregado, ponto, ponto. Adivinha o que vai retornar? Retorna a raiz. Retorna o documento inteiro. Não é legal? Fala sério, gente. Ah, e tem o asterisco. O que é asterisco? Asterisco é tudo, não é tudo? Lá nos diretórios, lá. Não é? Não é? Tudo. Então, aqui também, é tudo. Barra, barra, empregado, barra, asterisco. Vai retornar o quê? Todos os filhos de empregado. Vai retornar nome, inicial do meio, sobrenome, nome, sobrenome. Tudo. Asterisco é tudo. Muito bacana. Então, a gente viu aí o barra, o barra, barra, o ponto, ponto e o arroba. Nós, desconhecidos, posso usar o asterisco também. Por exemplo, o meu documento está assim, ó. Livro é a raiz. Tem livro, introdução, título, tem livro, capítulo e título, e eu quero todos os títulos. Então, pode ser assim, livro, qualquer coisa, título.
Isso é diferente de livro / título. Se for livro / título, vai retornar o quê? Qualquer coisa que tenha título. Se tiver anexo com título, esse aqui vai retornar o título do anexo. Esse aqui vai retornar só o título. Não foi bom exemplo. Anexo. Seção. Seção tem título, né? É livro, capítulo, seção, título, né? Esse aqui vai retornar o título de seção. Esse aqui, não, né? Vai retornar o do anexo, porque é livro, anexo, título. Vai retornar livro, introdução, título. Vai retornar livro, capítulo, título. Mas não vai retornar livro, capítulo, seção, título. Não é o máximo? Vocês estão tão sérios? Vocês não estão felizes de aprender uma coisa fácil? Pensa! Vocês vão sair daqui hoje, todo mundo atualizar o Lattes para colocar que sabe XML, DTD e XPath. Percebe? Não? Percebe? Percebe? Legal, né? Em 6 horas. Tá? Aqui, asterisco é qualquer elemento, arroba asterisco é qualquer elemento e node, abre e fecha, é qualquer nodo da minha árvore. E eu posso retornar mais de uma coisa. Lembra que eu disse para vocês? Retorna só a última coisa que aparece, né? Se eu quiser mais de uma, barrinha nele. / CD cantor vai retornar todos os elementos cantor de CD. E todos os elementos álbum de CD. É um ou que retorna o e, entendeu? A consulta está dizendo ou, mas o resultado vão ser todos os cantores e todos os álbuns. Faz sentido. É uma coisa ou outra, então retorna as duas. Tem mais um monte de coisa, tá? Tem mais um monte de coisa. Esses aqui são os atalhos de XPath, mas eu posso definir, por exemplo, assim, ó, ancestral, então eu tenho a minha árvore lá, né? Tenho a minha árvore enorme lá. Estou nesse nodo aqui. Quem é o ancestral? Todo mundo que estiver acima dele. O pai é só um, né? Mas é que nem uma árvore genealógica. Ancestral é todo mundo que está acima. Atributo, filho, descendente é todo mundo que está abaixo aqui em qualquer nível. Following é o seguinte. Então aqui, se eu pedir o following de título, ele vai retornar esse autor aqui. É o following, é o próximo irmão. E o preceding é o irmão anterior. Então eu posso navegar na minha árvore do jeito que eu quiser, para cima, para baixo, para os lados, para a raiz, para as folhas, do jeito que eu quiser. Tá? Então, olha só. Até agora, a gente viu a parte básica de XPath. Então, a gente viu que pode consultar nodos, partes da árvore, indo para cima, para baixo, para os lados, na árvore, né? Então, a gente viu que tem o barra e tal. Agora, uma parte que vocês devem ter sentido falta é a parte do where to select. Lembra lá, select from where? E aí no where pode colocar qualquer condição. No XPath tem também essa parte equivalente ao where, que a gente chama de filtro. Então, o que é o filtro? Filtro é assim, a gente vai ter lá a nossa expressão de caminho, o nome científico disso aqui é expressão de caminho. Tem lá a expressão de caminho, colchetes, uma condição. Tá? Essa condição pode ser qualquer coisa. Por exemplo, o valor do atributo código igual a esse valor aqui. De novo, lembra que eu falei, o XPath retorna a última coisa que aparece? A última coisa que aparece é empregado. Ele vai retornar o elemento empregado. O filtro é só uma condição. Então, ele vai retornar os elementos empregado que satisfazem o filtro. Satisfazem essa condição aqui. Então, está aqui, ó, vai retornar esse empregado aqui. Está aqui o código dele, código igual a E01. Retorna esse empregado. Fácil? Então, o que a gente viu? Tem a expressão de caminho, que eu posso ir para cima, para baixo, para os lados na árvore, e agora tem uma condição, que aquele elemento tem que satisfazer. E essa condição
tem várias coisas legais que a gente pode colocar nessa condição. Tá? Por exemplo, nome igual a Ana. Olha só, presta atenção. Aqui, a gente selecionou o empregado, cujo valor do atributo é esse aqui. A gente pode selecionar o empregado, cujo valor do elemento é esse aqui. Então, essa condição pode ser em cima de elemento ou pode ser em cima de atributo. A diferença é que o atributo é precedido do arroba. Arroba de atributo. Certo? E aí a gente pode fazer o que quiser. Aqui, de novo, ele vai retornar o elemento empregado. Ah, professora, mas o elemento nome é o último que aparece. Não. O último que aparece é empregado. Nome está dentro da condição. Condição é só uma condição. Certo? Então, olha só. Posso retornar essas duas consultas são a mesma coisa. Aqui é o empregado, colchete 1. O que vocês acham que é? É o primeiro empregado. Vai retornar, ó, tem vários empregados, vai retornar o primeiro. Ou posição igual a 1. Position é uma função. Tá? Então, vai retornar o empregado cuja posição seja 1. E aí pode retornar o segundo, o terceiro, o quarto, o que quiser. Certo? Faz sentido? E posso colocar end, or, not, a condição que eu quiser. Olha só. Qual é o elemento que essa consulta retorna? Sobrenome. Sobrenome de quem? Presta atenção. Retorna o sobrenome dos empregados que o quê? Que satisfazem essa condição enorme. Arroba departamento, atributo departamento é D01 e nome igual a João. Então, essa condição pode aparecer em qualquer lugar. No início, no fim, tanto faz. Não, na verdade não é em qualquer lugar, depois de um elemento, né? Então, essa condição se aplica a esse elemento. Tá? Mas o retorno é o último que aparece, é o sobrenome. Então, vai retornar o sobrenome. Falando em funções, tem várias. Mostrei para vocês ali função, posição. Mas tem mais um monte. Por exemplo, empregado starts with, nome J. O que vocês acham que retorna? Retorna empregado. Que o quê? Cujo nome começa com J. Tá? Então, começa com, é uma função que recebe dois argumentos. O primeiro é um string e o segundo é um string também. Né? E essas funções estão aqui, ó. Eu coloquei algumas para vocês aqui, ó, sintaxe função. Tem ali posição, tem count, tem concatenação, tá? Tem várias. E eu posso ter os meus operadores também, que nem tem lá na lógica, né? Igual, diferente, menor, maior, igual. Todos aqueles operadores lá, mod. Posso ter uma função de contar, né? Então, retorna o número de nodos, retorna o identificador de um valor, retorna o último, o primeiro, a posição. Então, tem várias dessas funções que vocês podem colocar lá. Está aqui o start with, tem o contain, tem o concat, tem várias funções que vocês podem usar. O tamanho do string, teto, número, arredonda, booleano, blá, blá, blá. Tá? Então, olha só, o XPath vai retornar elementos, né, nodos da minha árvore. Ele não reestrutura o resultado, ele vai retornar o elemento empregado. Ele não vai mudar o empregado, a estrutura. Ele vai retornar o empregado inteiro. Não reestrutura o resultado, não constrói novos elementos, tá? Isso aqui, quem faz de estruturar o resultado e construir novos elementos é a xQuery. Tá, de novo, lá na linguagem do esquema, a gente viu que a DTD é mais simples e a XML Schema é mais complexa, é mais poderosa. Para consulta é a mesma coisa. XPath é isso aí que a gente viu, super simples. Mas tem a xQuery que é mais poderosa, tá? E aí que permite outras funcionalidades. Não é impressionante? Em 2 dias a gente viu o modelo, o documento, o esquema e agora a consulta. 3 novas palavras para o currículo de vocês. Tá?
tem vários editores XML. Eles são editores de documento, eles não são SGBDs. São editores de documento. Inclusive o bloco de notas de vocês edita XML, porque é um documento texto. Tá? Vários editores, tem uns que são livres, tem uns que são pagos, tem várias coisas, tá? Então, olha só, eu mostrei para vocês, a gente aprendeu XML, DTD, XPath, a gente conversou sobre XML Schema e XQuery, mas tem várias outras tecnologias que usam XML ou que foram inventadas para o XML. Tá? Por exemplo, XSL usa folhas de estilo. Todo mundo sabe o que é CSS? CSS é o estilo, né? Então, a gente pode ter uma página HTML que usa um estilo que está num outro arquivo. XSL é a mesma coisa. Eu posso ter um documento XML e eu vou apresentar ele no browser, no navegador, usando um estilo que está num outro arquivo. Então, o XML fica com os dados, o estilo fica no XSL. No XSL, eu posso ter consultas também. Tá? Posso botar consultas lá dentro daquele estilo. E posso ter, transformar documentos. Usando o XSLT, eu transformo um documento em outro. Tem o include para mesclar crivos, tem o xpointer para usar pontadores, né? Xpointer é um pouco mais complexo do que chaves estrangeiras, mas é baseado no mesmo contexto. XQuery, Xlink, então tem várias X aí que, né, a gente pode aprender para manipular documentos XML. Porém, não dá tempo de ver tudo em 2 aulas. Então, a gente viu o básico, o documento, o esquema e a consulta. Tá? Parte prática, que é o que a gente vai ver agora. Na parte prática, a gente vai fazer assim. Vamos começar trabalhando com o documento e o esquema e depois a gente parte para a parte da consulta. Tá? Então, aqui, a gente baixou ali, todo mundo baixou o Exchanger XML Editor. Vocês devem ter baixado o artigo.zip, né, lá da página. No artigo.zip tem um arquivo DTD e um arquivo XML. O arquivo XML abre e vem para cá. File, Open, abre o arquivo XML, ele vai aparecer aqui. Tá? Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer vai ser validar esse documento de acordo com aquela DTD. E depois a gente vai fazer várias consultas em cima desse documento. Então, tá bom? Vamos lá, mãos à obra.